Se você quer ser encontrado no Google pelo seu potencial cliente e fazer vendas no piloto automático, precisa começar a aplicar SEO o quanto antes aí na sua estratégia de conteúdo. Mas o que fazer? Como começar com SEO? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo. Olá, aqui é a Rani, me segue lá no meu Instagram, que é o @ranidiasoficial. O primeiro passo em sua estratégia de SEO é instalar o plugin Yoast SEO no seu blog. O Yoast SEO irá te ajudar a resolver problemas técnicos de SEO on-page durante a escrita do seu artigo, além também de te indicar em relação à legibilidade desse artigo que você está escrevendo. Mas atenção, para usar esse plugin é necessário que o seu blog esteja instalado no WordPress. Se você já está gostando do vídeo de hoje, então deixa o seu like e se inscreva aqui no meu canal. Então estou aqui na tela do meu computador para te explicar aí tudo sobre esse plugin, o Yoast SEO. E eu vou dividir aqui em tópicos de tudo que aparece no plugin, para você entender como é que você vai trabalhar com ele ali ao longo da escrita do seu artigo. A primeira parte que aparece é a frase-chave de foco. O que significa? Nesse campo, você vai inserir a palavra-chave que você deseja posicionar no Google. E aí, nesse caso, você precisa utilizar palavras que tenham busca, né? Não adianta nada você trabalhar uma palavra-chave que ninguém está pesquisando. Então, se preocupe bastante com isso. Então, aqui eu trouxe esse exemplo do meu artigo. Aqui em cima, aqui do ladinho, após instalar o plugin, vai aparecer essa parte aqui, ó, Yoast SEO. Então, primeira parte, ó, frase-chave de foco. Tudo que você quiser saber sobre o plugin, você clica aqui no pontinho de interrogação ou você clica em cima, que é direcionado para o site, que tem tudo explicadinho. Então, aqui nesse campo, olha, você vai digitar a palavra-chave. No caso desse artigo que eu escrevi, a minha palavra-chave é essa, o que postar no Instagram, que inclusive isso aparece na URL, ranidias.com/, o que postar no Instagram. E eu falei que tem que ter busca, então você pode vir aqui no Ubersuggest e olha, eu digitei, ó, o que postar no Instagram. Tem 1.600 buscas, então é um número considerável aí para a gente trabalhar num artigo. Beleza, então essa é a primeira parte. A segunda parte é análise de legibilidade, que é uma parte mais chatinha. Essa parte aqui, o algoritmo do plugin, ele vai analisar se seu texto é fácil de ler e de entender. Se o leitor, ao chegar aqui no seu artigo, vai conseguir ler facilmente e entender tudo o que você está escrevendo. Então, dentro dessa parte, tem vários tópicos que eu vou explicar aqui para vocês cada um desses tópicos e depois vou mostrar dentro do blog. A primeira parte é essa daqui, ó, palavras de transição. Isso aqui pega muita gente, então vamos entender o que significa. Essas palavras de transição são as palavras que vão mostrar uma relação entre as frases e entre os parágrafos. O texto tem que estar conectado, então para isso você utiliza essas palavras. Exemplo, a palavra mais, ou por exemplo, no entanto, entretanto, além disso, isso tudo são palavras de transição. Então aqui, ó, vou mostrar aqui dentro do meu artigo, aqui do lado, ó, análise de legibilidade. Palavra de transição, tá vendo que o meu tá laranja? Eu não atingi ali a porcentagem que o plugin gosta, mas sobre isso eu vou falar daqui a pouco. Você pode clicar nesse olhinho que ele vai ressaltar dentro do seu texto onde tem palavra de transição. Então, por exemplo, aqui, ó, quer encontrar uma forma de diversificar seu conteúdo nessa rede social incrível? Então, fica comigo até o final. Olha, a palavra de transição está aqui, ó. Então, eu estou conectando essa frase com a frase de baixo. Então, isso auxilia ali na legibilidade, no entendimento do artigo. Outra parte aí da legibilidade é a facilidade de leitura de flash. Então, isso aqui, o plugin, vai avaliar em uma escala de 1 a 100. Quanto maior for essa pontuação, isso quer dizer que o seu texto é mais fácil de ler. Ele considera bom ali, é claro que chegar a 100 é difícil. Então, uma faixa aceitável é quando chega entre 60 e 70. Eu também considero isso aqui bem difícil de alcançar, mas isso é uma questão de costume ali, conforme você vai escrevendo no seu texto. Então, como que eu faço então para aumentar essa pontuação? É você escrever frases curtas e palavras com poucas sílabas. Nesse meu exemplo aqui, ó, eu tô com cravado, ó, 60,5.
Então, facilidade de leitura flash, como eu atingi essa faixa aceitável, tá verdinho. Um outro ponto é em relação ao tamanho, tanto das frases como dos parágrafos. Priorize sempre por frases curtas, por parágrafos curtos. Isso aumenta ali a legibilidade, fica mais fácil de entender. Imagina você chegar num texto, né, num texto ali no seu artigo e ver um blocão. A leitura não fica dinâmica. Então, tente deixar ali as frases com poucas palavras e parágrafos curtos. Quinto ponto, a distribuição de subtítulos. Isso também está relacionado ali a ficar grandes blocos. Então, vai dividir nesse texto em subtítulos. E dentro desse subtítulo, você coloca a sua palavra-chave, que eu vou falar daqui a pouco. Então, aqui, ó, o que postar no... Eu comecei esse bloco aqui, esse bloco. Aí, dividi com esse outro bloco. Como criar conteúdo para Instagram. Escrever esse texto. Aí, dividir em outro bloco. O que postar no Instagram. Então, vai fazendo isso aí ao longo do seu texto. São os subtítulos. O sexto ponto é a voz passiva. O plugin fala para você evitar a voz passiva. Vou falar aqui a diferença, né, entre a voz passiva e a voz ativa. A ativa, o exemplo. Eu escrevi o artigo. Eu estou falando essa frase na voz ativa. Eu escrevi o artigo. Eu estou cumprindo a ação de escrever o artigo. Agora, quando a gente escreve da seguinte forma, eu falo da seguinte forma: o artigo foi escrito por mim. Isso é uma voz passiva. Então, evita de escrever desse jeito aqui. Tá? O plugin Yoast SEO prefere, a legibilidade é melhor quando você escreve na voz ativa, que é seguindo esse exemplo aqui. O sétimo ponto são frases consecutivas. Então, é você evitar também de começar diversas frases com a mesma palavra. Então, por exemplo, isso acontece muito quando a gente coloca em numeradores, não, quando a gente coloca marcadores, as bolinhas, os pontinhos. Como fazer tal coisa? Como conseguir tal coisa? Você sempre está começando com a palavra como. Então, isso você está começando várias frases com a mesma palavra. O plugin também não gosta disso, fica algo repetitivo, a legibilidade não é boa. Então, esses são os pontos aqui que são mais chatinhos no plugin, que é a análise da legibilidade. Aí, voltando aqui no meu artigo, olha só, o único que eu não atendi ao padrão aceitável foi da palavra de transição, mas tudo isso está verdinho, ó. Então, isso quer dizer que eu estou fazendo aí um bom trabalho aí nessa parte de legibilidade. O outro ponto é esse aqui, ó, de análise de SEO. Aqui você vai ver os aspectos de SEO on-page. Então, aqui, primeiro ponto, o meu tá vermelho porque eu não faço isso. É o tamanho da meta-descrição. Quando você vem aqui embaixo, você bota assim, ó, pré-visualização no Google. Esse texto aqui, quando a gente digita lá no Google e encontra um artigo, não aparece um textozinho? Você pode escrever qual é esse texto que vai aparecer, que é a meta-descrição. Eu decidi não escrever, deixo em branco, e aí o próprio Google determina qual parte do texto que ele vai mostrar para a pessoa que está ali pesquisando. Então, o Yoast SEO está acusando aqui que eu preciso fazer isso, mas como eu falei, né, você não precisa ficar rigorosamente se limitando ao plugin, ele vai te dar um direcionamento. O SEO é muito mais que isso. Outra parte aí dessa parte da análise de SEO é você colocar links de saída, que são os links externos, e os links internos. Então, aqui no texto, ó, eu coloquei o link externo, eu coloquei aqui na palavra criativo, qualquer site aí externo que tem um PA e um DA alto. Link interno são links de outros artigos que você já fez. Então, aqui, ó, como criar conteúdo para Instagram, ranidias.com. Então, estou levando para um artigo dentro do meu blog. Você, depois que definir a palavra-chave, você colocar logo ali no início, na introdução, então a palavra-chave é o que postar no Instagram. Eu já comecei o texto com essa palavra, então por isso que está verdinho. O tamanho da frase-chave, o que postar no Instagram, não é uma palavra-chave muito grande e nem pequenininha, então também ele considerou esse tamanho bom. A densidade da palavra-chave é quantas vezes essa palavra aparece ao longo do texto. Então aqui ficou verdinho, 10 vezes é um número aceitável, e 10 vezes é proporcional à quantidade de palavras que tem no texto inteiro. Não quer dizer que você sempre tem que fazer com 10, é porque eu tenho um texto ali com mais de 1000 palavras, então é aceitável. E se você quiser saber quantas vezes ele apareceu, em quais partes, é só você também clicar aqui no olhinho que vai grifar quantas vezes essa palavra-chave apareceu.
Essa palavra-chave também, ela nunca foi utilizada anteriormente, porque você não pode usar a mesma palavra 2 vezes. Palavra-chave em subtítulo, lembra que eu falei da legibilidade para você criar os blocos? Nesse subtítulo você coloca a sua palavra-chave e cuidado assim também para não exagerar, o plugin vai te avisar sobre isso. Você colocar imagens aqui, atributo alt de imagem, essa daqui, essa é uma imagem que eu subi aqui para esse artigo. Quando a gente seleciona a imagem, você vem aqui nessa configuração, aqui ó, texto alt, texto alternativo. Eu coloco a palavra-chave aqui também. Então, as imagens que você tem dentro do seu artigo, você tem que colocar aqui no texto alt a palavra-chave que você está trabalhando. Isso também faz parte ali do SEO on page. E é isso que o plugin acusa aqui para você. Caso você não tenha feito, você consegue, o plugin vai te avisar que você não está fazendo e você precisa fazer. O comprimento do texto, ou seja, não pode ser um texto curtinho, menos de 300 palavras, ele vai avisar que você precisa aumentar o número de palavras. Nesse caso aqui eu fiz com 1.162 palavras, então tá ótimo. Palavra-chave no título, ó, o meu título é o que postar no Instagram, 11 ideias de post para o feed. Então, já comecei logo com a minha palavra-chave, tá no título do artigo. O SEO largura do título, bom trabalho, porque aqui, ó, pré-visualização do Google. Título de SEO. Não necessariamente todo título que vai aparecer ali no seu blog precisa ser o título que vai aparecer no Google quando ele posicionar. Você pode, tanto que aqui, ó, você tem essa limitação. Então, esse tamanho aqui tá ótimo, segundo ali o espaço que tem disponível. Então, isso você também tem que se atentar. E a frase-chave no slug, né, que é o URL. A palavra-chave é o que postar no Instagram. Essa palavra-chave está aparecendo ali na minha URL. E isso faz parte aí de um trabalho de SEO. Olhando assim, parece que é muita coisa para fazer. Mas conforme você vai escrevendo o artigo, isso aqui já fica natural para você. Você já vai escrevendo, já pensando em todas essas ações. A legibilidade realmente é um pouquinho mais chatinho, mas também depois você vai pegando o jeito e fica mais fácil. Eu trouxe aqui algumas observações sobre o plugin, porque eu vejo que muitas pessoas ficam engessadas em relação ao Yoast SEO. Ou seja, às vezes deixa até de escrever o artigo, porque a bolinha, né, essa bolinha aqui, que aparece, ó, essa bolinha aqui, não fica verde. Um bom SEO não se limita a esse plugin. O plugin te ajuda muito, ele é o início da sua estratégia. Só que ali, como vocês viram, tem bolinha laranja, tem bolinha vermelha, tem coisas que eu não faço. E mesmo assim eu consigo posicionar. Então, preze ali pelo equilíbrio, né? Não precisa ficar tudo verde. Às vezes você vai mudar o texto, vai mudar a forma como você escreve, simplesmente por conta do plugin. Então, você tem que ter ali um equilíbrio mesmo para ver o que vai ser bom para o seu leitor e também para você posicionar. Então, preocupe-se sim em deixar tudo verde, mas uma bolinha ou outra laranja ou vermelha não tem problema, beleza? Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Beijos e até o próximo vídeo.